Muito bem, graças a Deus por mais esta oportunidade. Estamos começando mais um vídeo. Não quero me demorar tanto, não quero me estender, né? Já são 9h45 nesta noite de terça-feira. Eu quero tratar de um assunto bem interessante a respeito da volta de Jesus. Todos nós que estamos na expectativa de que Jesus volte, passamos por, eu diria que alguns anseios, né? A gente que busca, que vive declarando Maranata, ora vem Senhor Jesus, estamos diante de uma expectativa, esta é que é a verdade, né? A partir do momento em que se evidenciaram os sinais que precedem a volta de Cristo, a gente ficou, eu diria que um tanto ansioso, pelo menos eu, né? Não sei você, mas eu quero ver a volta de Jesus. Eu quero, acima de tudo, participar da volta de Jesus, pois eu tenho certeza da minha salvação, né? E é o que cada cristão deve ter, tá certo? É que precisamos declarar isso com certeza no nosso coração. Entenda isto, né? Você não é daqui, o teu caminho que Jesus propôs é só uma passagem de tempo, é só uma jornada. É por isso que está escrito, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Final de tudo, a recompensa virá. E em resposta à nossa fé. Amados, eu vou colocar aqui um vídeo, né? Para a gente dar início à nossa conversa no vídeo de hoje, né? Quero conversar com os irmãos. Como é que está o teu coração diante da possibilidade da volta de Jesus a qualquer momento? Não possibilidade, da certeza, né? Temos uma certeza que Jesus voltará muito em breve. E ele pode nos surpreender a qualquer momento. Temos esta convicção. Jesus está voltando. Que cada vez que eu entre aqui nestas oportunidades de estar com vocês, eu venha declarar esta verdade bíblica. Jesus está voltando. Vamos ver um vídeo e a gente continua com a nossa conversa aqui de hoje, tá bom? Se Jesus voltasse hoje, e se Jesus voltasse hoje, o que você estaria fazendo? Onde estaria o teu coração? A possibilidade da volta de Cristo não é uma suposição, é uma realidade. O próprio Jesus deixou isso claro, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24:36. Mesmo sem sabermos o dia nem a hora, sabemos de uma coisa: ele voltará, e a sua proximidade pode ser percebida por sinais. Guerras, violência, frieza espiritual e engano. Nos últimos anos, muitas coisas têm acontecido que confirmam aquilo que a palavra já havia anunciado. Por isso, este não é um tempo para descuido, mas para vigilância. Não é tempo de medo, mas de esperança viva. A Bíblia nos exorta a olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12. É tempo de preparar o coração e fortalecer a fé e de manter viva a esperança naquele que prometeu voltar, porque o mesmo Cristo que voltará é aquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que acabará com a dor, com o sofrimento e nos conduzirá à eternidade com Deus. Então eu te pergunto mais uma vez, se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Muito bem, é isso aí. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? É essa pergunta, é essa questão de hoje, né? Será que como estamos diante desta verdade, dessa aproximação? Pois os sinais precedem a volta de Cristo. E ainda que eu não saiba o dia nem a hora,
de uma coisa eu tenho certeza: eu preciso estar pronto. Eu não posso vacilar com o meu pé. Eu não posso deixar que os meus ouvidos escutem outra voz. Eu preciso continuar ouvindo a voz do meu Senhor e o que está escrito, e ter a certeza de que toda promessa que o nosso Deus fez, ele cumprirá. Esta é a verdade. Vamos lá, né? Para a conversa de hoje, eu gostaria de tratar com você justamente, né, da possibilidade de nos desgastarmos espiritualmente, né? Tudo aquilo que demora, né? A gente sabe que o nosso Deus já tem falado acerca da volta de Cristo há muito tempo. A Bíblia fala isto. Mas, diante do cenário atual, a gente sabe que gera-se uma expectativa. E para nós, o tempo, às vezes, se torna um vilão, né? Quantas vezes você já se colocou em uma situação, já se encontrou em uma situação em que a ansiedade por esperar algo acaba lhe causando um desconforto? É exatamente isto. Isto também acontece com a nossa vida espiritual. É por isso que a gente tem que ser insistentes, temos que continuarmos firmes, temos que alimentar a nossa vida espiritual. Por isso que Deus disse para Daniel: Daniel, tu, porém, vai até o fim, porque é um dever meu e seu perseverarmos. E quando se trata de buscar, de declarar Maranata, ora vem Senhor Jesus, é algo que a gente tem que quase não sai. Tem que conservar a nossa fé, né? De maneira que ninguém, ou nada, ou nenhuma circunstância venha nos roubar. Olha só, vivemos em dias em que essa pergunta está no coração de muitas pessoas. A cada guerra, conflito internacional, epidemia, desastre natural ou crise mundial, voltamos a pensar: será que a vinda de Jesus está próxima? O que é que você acha? Você acredita que no cenário atual já estamos perto de ver o Senhor raiar nas nuvens, né? Existe aí a interpretação de que isso se dará até 2030. O que é que você acha, né? Lembrando, não estou aqui para dizer que há uma data para a volta de Jesus. Eu não estou aqui para afirmar que existe a certeza de que Jesus voltará no ano de 2030, né? Alguns canais supõem que a volta de Jesus, ela se dará até 2030. Irmãos, estamos dentro de um campo de possibilidades, né? E o que eu quero tratar aqui é de como este tempo está influenciando a minha vida espiritual, né? A condição de esperar por Cristo, de que forma está influenciando as nossas vidas espirituais. Por que eu digo isso? Ao longo da história, muitas pessoas marcaram datas acerca da volta de Cristo, fizeram previsões e despertaram expectativa, né? Despertaram expectativas. E quem não conhece a Bíblia, quem não tem afinidade espiritual, tem mais facilidade de se deixar levar pela afirmação de uma data. Nós temos aqui no Brasil muitas pessoas que se destacaram, né? Não tantas, mas uma das pessoas que se destacaram prevendo a volta de Jesus é um homem chamado Romilson Ferreira, né? Eu acredito que ele declarou aí 3 vezes ou 4 que Jesus
voltaria. E isto trouxe uma expectativa, gera-se uma expectativa em um público característico, eu posso dizer assim. Não são todos que ficam se voltando para datas, mas existem pessoas que, quando aparece alguém dizendo que recebeu de Deus uma revelação, ou teve um sonho, aonde um anjo ou o próprio Deus falou que Cristo voltaria na data tal, no dia tal, no mês tal, né? Tem pessoas que têm uma certa facilidade de se deixar levar. Porém, nós que estamos aguardando a volta de Cristo, a gente vive uma expectativa. Que expectativa é esta? A qualquer momento, Jesus pode voltar. Existiu várias previsões, e estas previsões ocorreu ao longo da história, e isto causou em pessoas algo negativo. Algumas se frustraram, algumas se enfraqueceram na fé, abandonaram a igreja, passaram a duvidar da promessa de Deus. E é esse o problema, esse é o X da questão. O quanto essas previsões podem nos maltratar espiritualmente, né? Entristecer, desanimar. Este é o problema que a gente, na reta final, temos que ter o cuidado, né? São previsões que muitas das vezes vêm em um momento de crise mundial. E eu me lembro que na pandemia, né, houve muitas previsões. Olha, não passará de 2023, 2024. Houve muitas revelações. Inclusive, a gente tem um grupo com o nome do canal, Mensagem de Esperança. Eu achei muito interessante um pastor de uma igreja que estava no grupo afirmando que Jesus revelou a ele que iria voltar um certo dia. E eu entrei no grupo e disse: pastor, você tem ideia da gravidade e do que o irmão está afirmando, né? Submetendo a igreja que o irmão pastoreia a uma suposição. E esse irmão, ele ficou irado, né? Ele disse que não era menino, que sabia ouvir a voz de Deus, e para um momento muito frustrante, lamentável, se passou aquele dia e aquele pastor sumiu do grupo, né? Não quis mais conversa e aí frustrou quem estava com ele. É esse o problema, é esse o X da questão. Quando esperamos a volta de Jesus, precisamos entender que seremos surpreendidos e o nosso dever é estar pronto, né? A nossa esperança não está em cálculos humanos, né? A nossa esperança não está em afirmação ou em previsão ou em sonhos de ninguém, porque a Bíblia, ela nos dá a verdadeira esperança. Olha só, em Atos capítulo 1, os discípulos, eles viram Jesus subir aos céus. Enquanto permaneciam olhando para o alto, olha só o que aconteceu. Apareceu 2 varões, né, 2 anjos, e disseram: homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o viste ir. Essa declaração confirma uma verdade que jamais mudou. Jesus voltará. É fato. Agora é interessante a questão da expectativa da volta de Jesus, né? Do anseio da nossa alma. Eu confesso, irmãos, que todos os dias para mim
eu tenho um desejo que arde no meu coração. Eu quero contemplar o cumprimento da promessa da volta de Cristo, né? Eu dizia há um tempo atrás, e renovo o que eu disse, que nós fazemos parte da geração que não provará a morte. Olha que coisa, né? E isso eu digo com os olhos da fé. Possa ser que eu esteja enganado? Possa ser, né? Pode ser que eu me engane, né? Eu tenho 43 anos, né? E acredito que não vou provar a morte. Sabe por quê, irmãos? Eu acredito nisto? Porque os sinais estão cada vez mais presentes. Quando você liga um televisor, assiste um telejornal, você vê notícias que mostram que o nosso Deus já está a ponto de cumprir a sua promessa. A pergunta não é se ele voltará, não é verdade? Mas como estamos vivendo enquanto esperamos. É isto que eu quero atrair vocês para debater aqui. Como está a tua vida diante desta possibilidade? Como você se encontra diante desta possibilidade, não, desta evidência, né? Destes sinais que evidenciam que Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Nós percebemos isso, né? Ao longo dos séculos, previsões falharam. Entretanto, Jesus nunca mandou seus discípulos marcarem data. Pelo contrário, afirmou que ninguém sabe o dia e nem a hora. O Senhor nos chamou para viver preparados, vigilantes e perseverantes. Hoje, observamos acontecimentos que lembram as palavras de Cristo. Guerras, rumores de guerras, conflitos aumentando entre as nações, violência crescente, não é verdade? Doenças que continuam a aparecer, alerta de possíveis pandemias, né? Para um momento bem que se avizinha. Eu diria que isso não está distante. Especialistas que duvidavam de uma possibilidade bem próxima de uma terceira guerra mundial, já está afirmando que nunca estivemos tão perto de uma guerra mundial. E isso supondo que há uma chance de haver uma terceira guerra, né? A gente vê isso diante de nossos olhos, né? A guerra que se alastra e que se arrasta ao longo dos anos entre Rússia e Ucrânia. Também temos aí o embate entre Estados Unidos e Irã. Tudo isto mostra que estamos vivendo dias de muita tensão, momentos em que precisamos estarmos vigilantes, momentos em que precisamos viver atentos ao momento que pode acontecer a qualquer hora e pegar-nos de surpresa. O nosso Deus está mostrando que estes sinais é para despertar a igreja, irmãos. Outra live eu estava falando que estamos diante do cenário em que se posiciona as virgens prudentes e as virgens loucas, né? Eu gostaria, irmãos, de saber ou que alguém aparecesse na internet dizendo, de fato, que estava recebendo a revelação da data da volta de Jesus. Eu gostaria, mas isso não tem como ser previsível, né? Não tem como ser previsível, primeiro porque todo o preparo ao longo dos anos manifestou o estado de dois públicos, o joio e também o trigo, né? E a gente sabe
que quem está na presença do Senhor e vive em pecado e alimenta a incredulidade e usa de má fé, se enquadra no público de joio, né? E imagine se alguém aparecesse, né, diante da internet, revelando ao mundo a data da volta de Jesus. Era bastante confortável que pessoas que estavam camufladas na igreja, vivendo em pecado, vivendo em adultério, agora simplesmente, sem esforço algum, né, parariam suas práticas errôneas e herdariam a salvação de uma forma sem se sacrificar, sem amar verdadeiramente. Então, há uma seleção, né? Nos últimos dias, um ficará e o outro subirá. Um estará no campo e será arrebatado, o outro ficará. Estará dois no campo, um subirá e um ficará. Então, a Bíblia, ela nos mostra isso, né? Precisamos tomar muito cuidado para que o tempo de expectativa não nos desgaste espiritualmente. A gente tem que manter as nossas lamparinas acesas. Temos que estar com o óleo da unção, com azeite no nosso vaso. Precisamos declarar que Jesus está voltando. Ou há quem diga, né? Eu ouço falar da volta de Jesus desde que era criança, né? A gente já ouviu isso aí muitas vezes. Eu, particularmente, ouvi pessoas que não são cristãs que me dissem dessa forma exatamente como está na Bíblia. Desde quando eu era pequeno, desde quando eu era criança, que eu escuto falar que Jesus está voltando e nunca voltou. E a gente tem que ter cuidado, irmãs e irmãos aqui presentes, de não desanimar, não nos frustrar, né? Porque não vivemos com base em previsões humanas. Nosso Deus nunca falhou. Estamos vivendo em um momento único nesta terra. O nosso Deus está mostrando de todos os lados que a sua volta está próxima. Você crê? Vou passar o vídeo novamente. Daqui a pouquinho a gente está terminando com este vídeo. É um vídeo curto, irmão, para que a gente só possa, assim, conversar um pouco acerca da volta de Jesus. Se Jesus voltasse hoje, e se Jesus voltasse hoje, o que você estaria fazendo? Onde estaria o teu coração? A possibilidade da volta de Cristo não é uma suposição, é uma realidade. O próprio Jesus deixou isso claro, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24:36. Mesmo sem sabermos o dia nem a hora, sabemos de uma coisa: Ele voltará, e a sua proximidade pode ser percebida por sinais. Guerras, violência, frieza espiritual e engano. Nos últimos anos, muitas coisas têm acontecido que confirmam aquilo que a palavra já havia anunciado. Por isso, este não é um tempo para descuido, mas para vigilância. Não é tempo de medo, mas de esperança viva. A Bíblia nos exorta a olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12. É tempo de preparar o coração e fortalecer a fé e de manter viva a esperança naquele que prometeu voltar, porque o mesmo Cristo que voltará é aquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que acabará com a dor, com o sofrimento e nos conduzirá à eternidade com Deus. Então eu te pergunto mais uma vez, se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Muito bem, graças a Deus por este período de reflexão, né, em que estamos aqui produzindo aqui acerca da volta de Jesus. Amados, temos que nos atentar para o seguinte:
os sinais são evidências, né? Os sinais são confirmações que mostram que tudo que a Bíblia relata é verdadeiro e que testemunha sobre aquilo que o Senhor falou. E nós, por fé, estamos aguardando a volta de Cristo. Agora, recentemente, foi anunciado que os Estados Unidos se preparam para atacar uma montanha que tem atividades de quase não saía, enriquecimento de urânio, né? Que é o principal elemento para se produzir uma bomba atômica. A questão é que as guerras estão fechando o cerco, né? Os terremotos estão mostrando que cada vez mais se aproxima o grande dia do Senhor, né? Essas mortes na Nigéria mostram que os sinais são verdadeiros. Todo tempo estamos contemplando com os nossos olhos que o Senhor está levantando a igreja, despertando a igreja. Oremos por aqueles que ainda dormem. Oremos por aqueles que ainda estão cocheando entre dois pensamentos. Precisamos nos despertar. Nós temos a convicção de que dias virão em que toda a Bíblia estará se consumando nessas promessas, em tudo aquilo que se foi falado. Precisamos entender, entramos na reta final, não há volta. Precisamos compreender o tempo que nós vivemos. Nós não estamos vivendo uma ilusão, não estamos malucos, né? Como muitos diriam. E tenha certeza, irmãos, o tempo está terminando. A porta da graça está se fechando. Tudo está a nos revelar e a nos mostrar que breve o nosso Cristo estará voltando e vai pegar muita gente de surpresa, meu irmão. Você acha que há tempo para se produzir acerca de nossos ideais, de nossas construções, né? Há tempo, você acha que há tempo de se projetar para longos anos, para viver cerca de 10, 15 anos? Não, eu não posso confirmar aqui que até 2030 Jesus Cristo vai voltar, né? Tem muitos canais dizendo que é a data limite 2030, mas eu tenho que declarar aqui que tenho que estar pronto. Pode ser 2026, pode ser 2027. Nós vamos ser surpreendidos. Tudo está preparado, amados. Todo o sistema do mundo que jaz no maligno já está pronto para que o homem da iniquidade assuma a sua posição. Estamos prestes a viver dias que ficará marcado na história. Não pense que só vai ficar apenas em um fenômeno conhecido como El Ninho. Não. Não pense que o terremoto na Venezuela será o único sinal. Também não. Não pense que as mortes na Nigéria será apenas isto. Vai ter muita coisa que se manifestará. E eu pergunto a você, como estão as suas emoções? Como está o seu equilíbrio mental? E aí eu vejo pessoas preocupadas, querendo vender as suas propriedades, automóveis, para irem para o campo. A primeira coisa que você tem que entender é como está a tua vida diante de Deus. As virgens prudentes, elas guardaram azeite
e ficaram à espera do noivo. As virgens nécias, loucas, que não eram sábias, elas não se encheram, elas não se guardaram e, principalmente, elas não esperaram. Olha que coisa interessante. Quando a volta de Jesus estivesse próxima, diz a Bíblia, que pessoas casavam-se e davam-se em casamento, apenas viviam para os seus deleites. Como é que a humanidade está vivendo agora? Eu vejo tantas pessoas vivendo desapercebidas, e isso dentro da igreja. Pessoas que não se despertam, pessoas que não vivem olhando para o tempo que nós vivemos e tomando ciência de que é o tempo que a Bíblia falou. É o cumprimento de Mateus capítulo 24, quando disse Jesus que haveria guerra, rumores de guerras, terremoto em vários lugares, doenças, pragas, pestes, fome. Irmãos, é preciso entender que precisamos, em primeiro lugar, tomar conhecimento de que nós estamos, de fato, vivendo em épocas memoráveis. E eu creio que esta geração conhecerá os eventos de Apocalipse e viverá o momento em que todas as coisas descritas na Bíblia se acontecerão. Cada palavra e cada texto. Amém, amados? Que você possa controlar a tua ansiedade, não se impressione por profecias da internet, por revelações de sonhos. Eu fico olhando canais que todos os dias colocam um sonho diferente. Irmãos, precisamos controlar o nosso emocional. Como está a tua vida de Deus, diante de Deus? A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. É tempo de se adornar, é tempo de manter alva as nossas vestes, é tempo de estarmos vigilantes, é tempo de mantermos a nossa lamparina acesa, de guardar o azeite, de se policiar, de não se deixar levar por qualquer vento de doutrina, inclusive doutrinas de demônios que têm se proliferado na internet. É preciso que eu e você cuide da vida espiritual, porque a porta da graça, irmãos, está se fechando. O tempo está se acabando. O relógio de Deus vai bater na meia-noite, aonde se ouvirá um grito: aí vem o noivo. E muita gente vai bater na porta e não vai se abrir, porque tempo teve, mas não aproveitou. E teve pessoas como eu e vários na internet que alertou: a trombeta está prestes a tocar. Os salvos vão ouvir, os eleitos, os escolhidos. E é preciso que você cuide da sua vida espiritual.